Só um instantinho. Beleza. Pessoal, vocês já estão aí, né, no terceiro ano, já viram bastante coisa de programação. E agora, pessoal, a gente vai tratar aí nesse segundo bimestre de um conteúdo um pouco mais teórico, tá? Vocês não vão aprender muita coisa agora nesse bimestre no sentido de fazer coisas novas, assim, em termos de funcionalidades, tá? O que a gente vai aprender agora é em termos de organização, tá bom? Que é importante também, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque quando a gente desenvolve um sistema pequeno, é fácil você visualizar o início, o meio e o fim do código, digamos assim. É fácil você navegar pelo código e encontrar problemas. Aconteceu um erro em tal botão. Eu já vou direto lá no código do botão e já localizo ali o erro, ou pelo menos eu sei em que parte do código o erro pode estar acontecendo. Mas quando a gente vai desenvolver um sistema médio e grande, fica um pouco difícil de você entender o sistema inteiro, tá? Sistemas de médio e grande porte, eles não são feitos por uma pessoa só. Então, podem ter várias pessoas na empresa, tá, na equipe de desenvolvimento, e ninguém, às vezes, conhece o código inteiro. Tá? Às vezes, cada pessoa conhece uma parte do sistema. Então, se ele não tiver organizado, estruturado de uma maneira boa, tá? Vai ficar difícil dar manutenção no código. Ele vai chegar num ponto que, se você mexe aqui, ele desarruma aqui. Você mexe na variável lá em cima, ele mexe aqui embaixo. Então, o que a gente vai ver agora são conceitos de programação orientada a objetos, para que a gente consiga organizar o sistema, o código dele e o entendimento dele, para que quando ele vá crescendo, a coisa não vá se tornando inviável de se trabalhar, tá? Para que ele não vá ficando ali na corda bamba, digamos assim. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, pessoal, e se vocês tiverem qualquer dúvida aí, qualquer pergunta, pode fazer, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Eu não vou estar vendo vocês, tá? Eu vou colocar os slides, são aqueles mesmos slides que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, tá bom? Eu vou passar por todos os slides. Então, se alguém já viu os slides, ótimo. A gente vai agora ver e discutir, que eu acho que ajuda. Se alguém não viu, né, os slides vai ver agora, tá? De qualquer forma, os slides estão lá, tá bom? Pessoal, só rapidinho aqui. Eu anotei aqui no meu caderno para mim não esquecer, mas se por um acaso eu esquecer, vocês me avisem aqui. A gente tem que falar, eu quero conversar com vocês sobre a agenda das próximas aulas online, né? Para a gente ver se esse dia tá bom, se a gente pode marcar um outro dia, tá? E vamos falar também das avaliações, tá bom? Mas é tranquilo, não é nada para amedrontar ninguém, não. Mas eu vou deixar para falar disso no final, porque pode ser que alguém entre aí depois que a aula começou, então eu prefiro que tenha mais gente possível, tá bom? Pessoal, então tá. Então nós estamos continuando o nosso estudo. Agora a gente não vai ver nada novo, assim, de interface gráfica, tá? De eventos, porque a gente já viu. Agora a gente vai ver a parte de organização e estruturação do meu sistema. Então, pessoal, programação orientada a objetos. Vocês já devem ter visto esse termo aqui, tá? E ele também é representado por uma sigla, POO. Então, quem é da área de sistemas, né? Às vezes, para não falar esse nome todo grande aqui, programação orientada a objetos, usa uma sigla, PO, tá? Então, se você, às vezes, vai ler num fórum na internet, ou vai encontrar algum material, livro até às vezes, pode ver as pessoas se comunicando por essa sigla, tá bom? Então, é um termo aí da área técnica, né? PO, é muito famoso esse termo, tá bom? Então, pessoal, o que é programação orientada a objetos? Então, é uma maneira de organizar e modelar o código de um programa semelhante ao mundo real, tá? Como assim, professor? Semelhante ao mundo real? E aí vejam que eu coloquei aqui o semelhante entre aspas, porque não é idêntico não, é semelhante de uma maneira aproximada,
Mas, obviamente, que tem muita diferença. Então, como assim semelhante ao mundo real, professor? Se a gente observar, pessoal, ao nosso redor, o mundo ele é composto de objetos, né? Tá bom? Então, a gente pode considerar que a árvore é um objeto, uma bicicleta é um objeto, um poste é um objeto, uma mochila é um objeto, o seu smartphone é um objeto, um lápis, um caderno, uma estante, um prato, um copo, né? Enfim, a gente pode categorizar, digamos assim, ou organizar as coisas do mundo real como um conjunto de objetos, né? Às vezes são objetos físicos, tá? Concretos, como esses que eu estou mostrando aqui. Às vezes são objetos abstratos, mas a gente não vai tratar disso agora, tá bom? Então, pessoal, quando a gente vai falar de programação orientada a objetos, a gente vai encarar o meu sistema não como mais simplesmente um conjunto de linhas, variáveis e funções. Eu vou encaixar essas variáveis e funções dentro de objetos, tá? Então, não vai mais existir funções soltas. As funções e as variáveis, elas sempre vão pertencer a algum objeto. Por quê? Porque fica mais fácil de eu pensar, de eu organizar o funcionamento do meu sistema, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui, vocês vão entendendo melhor. Então veja, pessoal, no mundo real, tá? No mundo real, cada objeto ele possui atributos, que são os dados dele, e métodos, que são as ações ou as funcionalidades que ele pode realizar. Por exemplo, vamos pensar aqui numa árvore, tá? Quais são os atributos de uma árvore, pessoal? Então, se eu perguntar para você, o que você pode me falar sobre uma árvore? Bom, ela vai ter uma espécie, né? Ela vai ter uma idade, ela vai ter uma forma da copa, tá? Se essa copa, né? A copa é as folhas aqui, ó. Se é arredondada, se é comprida, se é, elíptica, né? Eu posso também coletar a cor das flores daquela árvore, tá? Altura, né? Que mais? Se ela cai as folhas ou as folhas nunca caem, né? Por exemplo, o ipê é uma árvore, eu esqueci o nome, mas o ipê, ele perde todas as folhas para dar as flores, né? E tem árvores que não, elas não têm essa característica. Então, veja, a gente pode extrair dos objetos do mundo real os seus atributos, que geralmente são aqueles dados que eu gostaria de armazenar no meu sistema, tá? E quais são os métodos de uma árvore, pessoal? O que uma árvore realiza no mundo real? Tá? Quais são as ações que ela realiza? Bom, ela germina, ela absorve água, ela absorve luz, né, para fazer a fotossíntese, ela cresce, ela produz frutos, ela morre, tá? E assim por diante. Produz galhos, produz folhas, tá? Dá para, né, pensar em várias coisas, tá bom? Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. O seu smartphone. Quais são aí possíveis atributos de um smartphone? O nome do fabricante, né? Que é a marca, digamos assim, o modelo daquele smartphone, o ano que ele foi produzido, o tamanho da tela, a capacidade da bateria. Então, quando você vai comprar, por exemplo, um smartphone, você olha isso aqui, não é? Você vai lá e olha, eu quero saber qual que é o fabricante, o modelo, o ano, o tamanho da tela, capacidade da bateria, enfim, quantos chips, né? Sei lá, qual que é garantia, né? Tem vários atributos que a gente pode levantar, tá? E os métodos é o que aquele celular faz. Então, ele pode ligar, ele pode desligar, ele pode fazer chamada, ele pode encerrar chamada, ele pode instalar aplicativo, pode atualizar, tá? Então, são as ações que aquele objeto realiza. Então, quando a gente vai desenvolver um software, pessoal, no paradigma orientado a objetos,
a gente primeiro vai pensar nos objetos do mundo real que eu quero trazer para o meu sistema, tá? E depois eu vou levantar os atributos e os métodos, e aí é que eu vou implementar o meu código. Isso se parece muito com a parte de requisitos lá de banco de dados, né, o modelo entidade relacionamento, depois o modelo relacional. Vocês vão perceber que tem uma semelhança bastante grande aí entre essas duas partes, tá? Bom, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, os atributos, eles são substantivos, ó. Espécie é um substantivo, idade, substantivo, forma da copa, substantivo, cor, substantivo. E os métodos são verbos, ó. Germinar é um verbo, absorver é um verbo, absorver também, crescer, produzir, morrer, né? Então, a gente pode pensar que as palavras que vêm na nossa cabeça quando eu penso no objeto, que são substantivos, eu posso já entender que são atributos. Tá bom? Pode ter alguma exceção a essa regra, pessoal. Mas, de maneira geral, para a gente começar a pensar nisso. E os verbos, né, são os métodos, as funções que aquele objeto realiza. E aí, trazendo para a programação, os atributos eles vão virar variáveis e os métodos eles vão virar funções. Tá? Então, a gente vai fazer um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Ok, professor. Acho que eu consegui visualizar aí, né, que o mundo é feito de objetos, que eles têm atributos e métodos. Aí eu coloquei uma perguntinha aqui, ó. Mas como eu crio objetos nos meus programas? Ah, mas para mim criar objetos no meu código, eu preciso antes criar classes, tá? Então, os objetos, eles dependem de uma coisa anterior a eles, que são as classes. Então, na classe é que eu vou definir quais são os atributos que o objeto vai ter e quais são os métodos que ele vai ter. Aí eu uso essa classe para criar vários objetos conforme for preciso. Tá? Então, veja, olha, as classes elas servem para criar os objetos. Tá bom? Primeiro, a gente cria a classe, depois a gente cria os objetos. Quantos objetos eu posso criar, professor, no meu programa? Quantos forem necessários e quanto a sua memória principal, né, a memória RAM, permitir. Tá? Cada objeto que eu vou criando, né, ele vai criar as variáveis ali dentro dele, que são os atributos, então ele vai ocupar um pouquinho de espaço de memória. Tá? Então, o tamanho depende do seu hardware. Não tem limite em termos de programação. Tá? Por exemplo, então como é que a gente vai começar a especificar se eu quisesse criar uma classe chamada árvore? Então imagina, tá? Comecem a imaginar o seguinte, eu vou fazer um software para armazenar dados de árvores. Seria um software para alguém da biologia, da geografia, da ecologia, tá? O que talvez um profissional dessa área gostaria de armazenar sobre as árvores? Ele gostaria de armazenar talvez as espécies, né? O nome da espécie, da árvore, a idade que a árvore possui, a forma da copa, a cor das flores, tá? Enfim, pode ter um monte de outros atributos. Eu coloquei só esses aqui para facilitar, tá bom? E quais são os métodos dessa árvore? Germinar, absorver água, absorver luz, crescer, produzir frutos e morrer. Tá bom? Veja que eu já coloquei entre parênteses aqui, ó, para já ir introduzindo aqui que são funções. Tá bom? Então a gente vai especificar em Java, daqui a pouco a gente vai ver. Mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Tá? Primeiro os atributos, depois aqui os métodos. Depois que eu criei uma árvore, tá? Eu vou lá no meu programa principal e a gente vai criar um objeto dessa classe. Então eu vou colocar assim, ó, o nome da classe árvore, tá bom? O mesmo nome que eu defini aqui em cima, ó. Aqui e aqui. Aí eu vou colocar o nome do meu objeto, tá? Que é como se fosse uma variável. Vamos entender assim, ó, o que é um objeto? É uma variável, só que é de uma classe, não é uma variável int, ou string, ou double, ou boolean. Não, um objeto, então, é uma variável de uma classe.
tá? Beleza, eu criei aqui o meu objeto, que eu chamei de arv1, e aí tem aquilo que vocês já viram, igual new árvore. Tá? Então é assim que a gente vai criar um objeto da classe árvore. Lembra lá do JFrame, pessoal? JFrame, janela, igual a new JFrame. É aquilo ali. Então, JFrame é uma classe. Janela seria um objeto, tá? E igual a new árvore é a forma que a gente instancia esse objeto. Então, a gente pode visualizar, pessoal, que essa linha aqui, ó, desconsidera a imagem, tá? A imagem eu coloquei aqui só para ilustrar. Então, essa linha aqui, ó, vai fazer o quê? Vai criar essas variáveis aqui e essas funções, né, esses métodos, dentro desse objeto aqui, ó, arv1. Tá bom? Então, o objeto arv1, ele tem uma variável chamada espécie, que eu coloquei aqui o nome de Sibipiruna, tá? É o nome de uma árvore. Ele tem também uma variável chamada idade, que eu atribuí o valor 10 anos. Ele tem também uma variável chamada forma da copa, que eu preenchi com o valor elíptica. Tem uma variável chamada cor das flores, que eu preenchi aqui com o valor amarelo. Tá bom? E também eu posso chamar esse objeto aqui, olha, tem esses métodos. Eu posso chamar esses métodos conforme for necessário. Professor, posso criar mais um objeto? Pode. Como é que eu faço? Da mesma forma. Coloco o nome da classe, coloco o nome do objeto, aí eu não posso ter dois objetos. Ah, tem um motoqueiro aqui. O cara fica passando o dia inteiro aqui, esse barulho. Vamos lá. Então, eu tenho que ter um nome diferente. Né? Eu não posso ter dois objetos com o mesmo nome no mesmo programa. arv2 igual a new árvore. Tá? E aí, esse arv2 também tem essas mesmas variáveis. Mas observem, pessoal, que são variáveis independentes. Tá? A variável espécie do arv2 tem um valor aqui chamado pinheiro. Uma string aqui, né? A variável espécie do arv1 tem outro valor. Então, pessoal, é muito importante que a gente visualize que a classe é uma só. Mas os objetos, eles são independentes um do outro. Então, cada objeto tem suas próprias variáveis e quando eu mexo nas variáveis de um objeto, eu não estou mexendo nas variáveis do outro. Tá? É como se eu falasse assim, olha. Como se eu falasse, não, é assim, né? A gente pode pensar que cada um de nós é um objeto da classe pessoa. Todos nós temos um nome, um CPF, um RG, né? Uma idade, o nome do pai, nome da mãe, enfim. Então, quando você muda de idade, as outras pessoas não mudam de idade no dia do seu aniversário. Então, a sua idade é uma variável sua, você pode alterar o valor dela, tá? Mas o fato de você alterar a variável ali, idade, não altera as variáveis idade dos outros objetos. Cada objeto é independente, tá bom? Então, isso é uma coisa que eu estou enfatizando aqui, porque às vezes gera confusão. As pessoas, né, os alunos, às vezes acham que só existe uma variável idade, e não. Cada objeto tem uma cópia dessas variáveis que a gente definiu aqui. Tá? Um outro objeto, arv3. Então, arv3 tem também aqueles quatro atributos, e o valor aqui pode ser diferente. Aqui é um IP roxo, idade 15 anos, a forma da copa pendente, cor das flores roxo. Tá bom? Então, mais ou menos assim, olha, eu vou fazer para criar 3 objetos lá no meu programa. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida aí? Alguma coisa que pode não ter ficado muito claro? Tá tranquilo, professor. Pode Tá, beleza. seguir.
Então, pessoal, só novamente aqui, ó, para a gente enfatizar, tá? Então, a classe árvore permite que eu crie quantos objetos eu quiser. A classe, ela é uma forma, digamos assim, um molde, tá? O objeto é o que eu vou realmente utilizar no meu software, tá bom? Claro, eu tenho que ter a classe, mas eu não vou ficar trabalhando com as variáveis da classe. Eu vou usar a classe para criar objetos e vou trabalhar com as variáveis dos objetos, tá bom? Beleza, olha. Então, como é que eu faria para criar essa classe árvore em Java? Tá? Então, vamos observar e vamos entender como é que a gente transporta essas ideias lá para o meu código e coloco isso na prática. Então, pessoal, primeira coisa, a gente não vai usar acento para criar nenhuma, na verdade, nada, né? Até dá para você usar, mas não use, pessoal, tá? Não use acento, nem ser cedilha, porque às vezes você vai fazer o programa em um computador, depois você vai desenvolver em outro, às vezes gera diferenças de interpretação lá de caracteres, então a gente não usa acentos, tá bom? Normalmente a gente cria uma recomendação fortíssima para criar classes com a primeira letra maiúscula, tá bom? Professor, posso criar uma classe com a letra minúscula? Pode, mas você vai estar fazendo um código fora do padrão, tá? Então, acostume-se a fazer assim, toda classe com a primeira letra maiúscula, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês o que é esse package aqui, tá? Que significa pacote. Eu vou pular aqui por enquanto. Então, vamos lá. Para mim criar uma classe, eu vou ter que utilizar duas palavrinhas aqui, ó. Public class, tá? Que quer dizer classe. A gente já vai entender o que é o public, eu vou mostrar para vocês hoje. E aí eu vou colocar o nome da minha classe, o nome que eu quiser, tá certo? Você que vai definir esse nome. Aí eu abri aqui a minha chave e vou fechar lá no final, ó. Essa chave aqui é o que está fechando a classe toda, tá? Então, aqui, olha, eu vou colocar os meus atributos, tá? Aí a gente vai usar a palavrinha aqui, ó, public, que a gente já vai entender melhor. Aí a gente vai especificar, né? Aí eu não posso também ficar só no campo das ideias. Eu vou ter que pensar, olha, o atributo espécie. Eu vou armazenar ele como? Como um número inteiro, como um número real, como uma string ou como um booleano, tá? Então aqui eu defini que é string, né? Por quê? Porque eu vou ter que dar um nome para essa espécie. Castanheira, IP roxo, cabriúva, enfim, carvalho. Idade, eu também vou especificar, né, nesse caso aqui, que idade é inteiro, tá? Forma da copa, eu não posso colocar espaço, né? Então não existe variável com espaço em branco. Então eu posso colocar um underline aqui. Aí a gente já está saindo da parte conceitual e indo para a parte real ali de implementação, tá? Eu defini como string e também defini que a cor das flores é string. Tá bom? Beleza. Posso criar quantos atributos eu quiser. Aí, em seguida, a gente vai criar os métodos, que são as funções da minha classe. Tá? O primeiro método, pessoal, que a gente costuma fazer é o método construtor, chamado método construtor. O que é o método construtor? Ó, ele é um método que tem o mesmo nome da classe. Tá? Ó, se você observar aqui, ó, árvore, árvore. Tá? E ele não tem tipo de retorno. Ele não é nem void, nem int, nem double, nem boolean, nem nada. Tá? Então a gente só coloca aqui, ó, public árvore. Abre e fecha parênteses. Esse aqui é o método construtor. Tá bom? Os outros métodos são as funcionalidades que os objetos dessa classe vão fazer. Tá? Num sistema, obviamente, que não vai ter isso aqui, né? Germinar, absorver água, porque o computador não tem contato com a água. Isso aqui é só uma coisa mais conceitual mesmo, tá bom? E como é que eu vou fazer para usar essa classe para criar um objeto árvore lá no meu programa? Então, eu vou ter um outro arquivo. Então, agora vocês estão
tendo aí um contato, né, de como organizar o meu código em arquivos separados. Então, o primeiro aqui, ó, é o árvore.java. Aí em Java existe uma regra, tá, que tem que ser seguida, que o nome da classe, o nome da classe tem que ser o mesmo nome do arquivo. Tá bom? Isso é bom, pessoal, porque quando você vai ver um código com muitos arquivos lá, com um monte de arquivos, você já sabe qual classe tem dentro dele só pelo nome. Você não precisa nem abrir o arquivo só para encontrar a classe. Tá bom? Então isso ajuda bastante. Então, aqui eu fiz uma classe também chamada principal. Tá bom? Para mim poder enxergar a classe que eu criei aqui dentro, eu tenho que usar um comando import. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, import entidades, que é o nome do pacote que eu coloquei aqui, tá bom? Ponto árvore, que é o nome da minha classe. Então, deixa eu ver que tem alguém chegando aqui. Então agora eu consigo, depois que eu dou aqui o import, eu posso criar objetos dessa classe aqui dentro. Tá bom? Então todo programa em Java tem que ter pelo menos uma classe, né? Então veja que o principal também é uma classe. Tá? Então o public class principal, ele começa aqui em cima e vai terminar aqui embaixo, né? Aqui no final. Aí aqui, olha, lembra que esse aqui é o método construtor da classe principal, tá? E aqui é o método main, é o método que starta o programa, digamos assim. Tá bom? Beleza. Quando eu mandar executar esse programa, olha, eu chamei aqui o método construtor new principal, tá? Aqui em cima, ó, é onde eu estou criando o meu objeto árvore, que eu chamei aqui de arv1, tá? E aqui é onde o meu programa está executando. Então, quando ele executar aqui, ó, new principal, o que eu fiz aqui, olha? arv1, que é esse objeto aqui, ponto, espécie, recebe cibipiruna. Tá vendo? Então, esse objeto tem 4 atributos dentro dele. E é assim que a gente vai especificar como é que eu vou manipular o atributo. arv1.idade recebe 10. Então, veja que o valor que eu estou colocando aqui, ó, tem que ser coerente com o que eu defini aqui, ó. Eu não posso colocar um número, né, dentro de uma variável string. Tá, ó, veja que a idade recebeu 10. Por quê? Porque eu defini que é inteiro. Então, eu não vou colocar uma string dentro de um número inteiro. Ou um double dentro de um inteiro. Tá? Forma da copa, elíptica. Cor das flores, também amarela, que é uma string. Tá? Pessoal, aqui, ó, eu estou colocando assim, no código, né? Porque vocês já viram como é que cria interface gráfica. Eu não preciso criar uma interface gráfica para explicar isso. Obviamente que aqui, olha, eu poderia fazer assim. arv1.espécie recebe jtextfield1.getText. Ah, eu poderia colocar isso dentro de um botão e quando o usuário clicar no botão, ele vai pegar o que está lá no campo de texto e jogar para cá. Então, quando eu mostro assim, ó, não quer dizer que os programas vão ser só assim. Eles podem ter interface gráfica. Tá? Eu só estou mostrando aqui para simplificar, para o programa não ficar muito grande e a gente não ter que ver tudo junto. A gente viu lá a interface gráfica, agora eu estou vendo a orientação a objetos, mas entendam que esse valor aqui é só um exemplozinho simples. Eu posso sim criar uma interface para o usuário digitar e eu colocar dentro do meu objeto o valor que está lá na interface. Tá bom? E aqui também, ó, eu simplesmente dei o system out println para exibir os valores. Tá bom? Então, da mesma forma, eu estou exibindo aqui no terminal, né, a espécie, a idade, a forma da copa, né, e a cor das flores. Mas eu poderia exibir isso aqui na interface gráfica, tá?
Eu poderia colocar numa tabelinha lá na interface gráfica. Obviamente que é só para a gente também visualizar. Tá bom? Vamos fazer assim, pessoal. Ó, eu vou criar aqui o meu projeto aqui no Eclipse. Antes de eu ir lá para o Eclipse, tudo bem até aqui, gente? Tá dando para acompanhar aí, para vocês entenderem? Sim, tá de boa. Beleza. Vamos lá para o Eclipse, pessoal, porque eu vou explicar para vocês na prática ali o que, que é o package, o que, que é o pacote, e o que, que é o public, o private e o protected, tá? Que quer dizer público, privado e protegido, tá bom? E aí a gente vai ver qual que é a diferença aí dessas palavras na hora que eu estou desenvolvendo um programa. Então, pessoal, eu vou acelerar aqui a criação do projeto, que a gente já fez bastante isso, tá bom? Mesmo se você não lembra de cabeça, não tem problema. Aqui a gente não vai exigir que vocês façam isso, não. Então, eu vou criar aqui, ó, um programa, sei lá, árvore. Tá? Só um nome qualquer que eu estou dando aqui. Finalizar. Beleza, pessoal. Então, se vocês se lembram bem aí, ó, quando eu crio um projeto, né, o Eclipse cria uma pasta para mim, lá dentro do meu workspace, e ele cria uma pasta chamada src, que é source, que é o código-fonte, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, essa classe aqui, ó, ela é uma entidade, né? Vocês já devem ter visto isso lá em banco de dados, entidade e relacionamento. Então, eu vou criar um pacote para armazenar todas as classes de entidades do meu sistema, tá? Então, por exemplo, num sistema lá de para alguém que é da área de biologia ou ecologia, eu poderia ter quais entidades? Árvore, animal, que mais? Bioma, rio, né? Relevo, tá? Então eu poderia ter várias entidades e aí eu poderia associar que tal árvore acontece em tal bioma, tal animal come o fruto de tal árvore, né? Eu começo a fazer relacionamentos entre as entidades. Então eu vou fazer assim, ó. Vou criar aqui, ó, dentro do meu src, ó, botão direito, novo pacote, ó, package. Então, pessoal, o que é um pacote? Um pacote é uma pastinha, tá, que serve para organizar classes. Então, eu vou chamar aqui esse pacote de entidades. Aí ele fica com esse desenho aqui de um pacotinho, né? Mas é uma pasta, tá bom? E aí eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do meu pacote. E vou vir aqui, ó, novo, classe. Tá? Da mesma forma que vocês já tinham feito antes. E aqui eu vou criar a minha classe, ó, árvore. Tá bom? Só isso. Aí o Eclipse, ó, deixa eu aumentar minha fonte aqui, só um momentinho. Aqui. Aí, acho que fica melhor para vocês, né? Então, veja, pessoal. Quando eu criei aqui a minha classe, o Eclipse já colocou o comando aqui, ó, package entidades, ponto e vírgula, tá? Aí é padrão também, os pacotes sempre começam com letra minúscula. Todas as letras do pacote são minúsculas, tá bom? É comum, é assim que a gente faz. E aí ele já criou a classe aqui para mim. Então, ó, eu vou copiar aqui, ó. Não vai deixar eu copiar tudo, não, vai ficar uma bagunça. Ixi.
Então tá aqui os meus atributos, tá bom? O meu método construtor, então eu vou colocar assim, ó, public, aí o nome da minha classe, ó, árvore, tá? Eu vou deixar ele vazio, mas eu tenho que criar ele. Abre e fecha parênteses. Tá? Se eu for fazer outros métodos, então é assim. Public void, por exemplo, germinar. Vou fazer só esses dois aqui, tá, gente? A quantidade aqui não importa. O que importa é o entendimento, tá? Então, assim eu criei a minha classe árvore. Obviamente que eu posso voltar aqui, esqueci de fazer alguma coisa, né? Então, você pode voltar a qualquer momento na sua classe, criar aqui novos atributos, sei lá, public, string, forma das folhas. Tem também algumas especificações, tá? Das folhas das árvores. Então, você pode alterar normalmente. Pessoal, eu vou apagar aqui porque eu não sei nenhum nome, senão depois eu não vou conseguir preencher. E agora? Agora eu vou criar o meu principal, só que eu não vou criar dentro desse pacote aqui, entidades, ó. Eu vou criar ele fora de todo mundo, tá? Então eu vou vir aqui, ó, com o botão direito no src, novo, classe, aí eu vou chamar aqui de principal. Como essa é a classe principal, tá bom? Eu vou anotar aqui para não ter que digitar, public static void main. Beleza, ó. Ah, pessoal, aí a gente tem que tomar um cuidado, ó. Não chega a ser um erro, mas eu quero ensinar vocês a fazer a coisa organizada. Veja que o Eclipse, ele criou para mim, ó, o principal dentro aqui do entidades, tá vendo, ó? Mas eu não quero que misturar a classe, que é a classe principal, das classes de entidade. Então eu vou fazer assim, eu vou arrastar isso aqui para fora, para que fique aqui fora, tá? Vou deletar esse arquivo. Eu quero que fique assim, ó. Aqui eu posso ter várias classes de entidade e a classe principal ela fica fora de todo mundo. Ah, veja que não tem aqui o package, ó. Então, para que eu possa enxergar aquela classe árvore, eu vou fazer assim, import entidades ponto árvore. Ele já autocompleta aqui para mim. Tá vendo? Aí aqui, ó, eu vou fazer o meu método construtor, né? Public principal. Tá? Aqui eu vou chamar o método construtor dessa classe, new principal. E aqui é onde eu vou criar os meus objetos. Então, eu vou fazer assim, ó, árvore, arv1, igual a new, árvore. Tá? Pessoal, vocês estão percebendo que é aqui que eu estou chamando o método construtor? Ó, árvore, abre e fecha parênteses. Abre e fecha parênteses. Tá? Então, o método construtor é um método que é chamado quando eu construo o meu objeto, por isso chamado método construtor. Nesse caso, ele está vazio, tá? Mas você pode ter em sistemas maiores, com alguma complexidade maior, você pode querer fazer alguma coisa aqui dentro. Tá bom? Por exemplo, ó, eu vou fazer um teste aqui, ó, só para vocês verem. Ó. System out println. Eu vou colocar uma mensagem aqui, ó. Objeto, árvore, objeto da classe árvore construído. Tá? Coloquei só um print line aqui, ó, para vocês verem que ele vai executar o que está aqui dentro. Em geral, a gente não vai fazer nada aqui.
mas é possível que você faça. É uma função, é um método. Então, olha só, quando eu mandar executar o programa, veja que eu não coloquei nenhum print line aqui, ó. Quando eu mandar executar o programa, tá? Antes de executar isso aqui, né? Quer dizer, antes de executar isso aqui, ele vai criar os meus objetos aqui em cima. Então, ele vai executar essa função, e daqui ele vai pular para cá, e vai executar o que está aqui dentro. É só para vocês verem que isso é... Ó, objeto da classe árvore construído. Tá? Se eu criar outro objeto, ó, arv2, vai aparecer a mensagem duas vezes. Tá? Para cada um. Mas tá bom, não tem necessidade de fazer isso. Eu só estou mostrando aqui para vocês visualizarem em que momento que esse método é chamado. Tá? E aí, no meu programa, né, como eu falei, eu não vou criar uma interface gráfica aqui, mas eu posso usar esse objeto, ó, arv1, ponto, sei lá, espécie, mangueira. Opa, não é espécie não, espécie. arv1, ponto, idade, sei lá, 15 anos. Só o 15, né? arv1, ponto, ó, veja que quando eu coloco aqui o ponto, ó, ele já mostra para mim, tá vendo, ó, os atributos que eu tenho disponíveis, né? Cor das flores. Acho que é branco, né? Cor da flor do pé de manga. Vou chutar aqui que é branco. Tá? E arv1, ponto, forma da copa. Eu não sei muito bem, mas vou colocar esfera, né? Esférica. Tá? Aí, pessoal, eu vou criar aqui, vou mexer aqui no objeto. Oh, faltou ponto e vírgula. Vou mexer aqui no objeto arv2. Então veja que cada objeto, como eu falei, eles têm as mesmas variáveis, mas a variável espécie do arv2 não é a mesma variável espécie do arv1, são objetos diferentes, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, sei lá, IP, 10 anos, cor das flores, vou colocar aqui amarelo, e a forma da copa, que é meio disforme, né, pendente, tá? Se eu mandar exibir isso aqui, ó, arv1 ponto, desculpa, eu colocar aqui, dados da arv1. Aí vou colocar só uma variável, pessoal, para vocês visualizarem, tá? A gente não precisa fazer todas as variáveis para entender, né? Se você entender para um ou dois exemplos, você aplica o mesmo conceito aí para os outros. Tá bom? Mas se alguém quiser, vocês me falam aí, professor, faz um exemplo assim, assim, assado, ou usa aquela variável. Tá bom? Eu só estou atribuindo alguma coisa que poderia ser o usuário que digitou. E aqui eu só estou exibindo, só para vocês verem que o valor que eu coloquei aqui realmente está armazenado e são variáveis diferentes. Tá? Eles não são a mesma variável. Então eu vou executar. Olha lá. Dados da arv1 mangueira, né, que veio aqui da variável espécie da arv1, e IP, que veio do arv2.
Tá bom? Pessoal, aí eu vou aproveitar aqui também para mostrar o seguinte, olha, eu posso somar essas variáveis, professor? Vamos supor que eu quisesse. Pode. Se for necessário, por quê? Porque é inteiro, né? Eu posso somar dados numéricos, seja inteiro ou double, né? Então, vamos supor, eu não vou... isso aqui não significa nada não, tá? Mas eu vou fazer aqui só para vocês verem que dá para fazer, ó. Sysout, vou colocar aqui, ó. arv1, idade, mais arv2, idade. Então, ele vai fazer a soma, né? E o resultado vai dar 25. Então, olha lá, deu 25. Professor, por que você somou essas idades? Só para vocês verem que dá para somar. A variável aqui, o atributo de um objeto, eu posso somar, multiplicar, dividir, conforme for necessário, tá? Conforme o programa exigir. Qual que é a vantagem? Então, mas peraí, professor. Então, se eu posso fazer as mesmas coisas com as variáveis que eu já fazia antes, qual é a vantagem de criar esses objetos, professor? A vantagem, primeiro, é organização. Então, eu sei que todas as variáveis, todos os atributos e métodos da árvore tá nesse arquivo aqui. Eu não tenho que ficar vasculhando meu código inteiro para lembrar onde foi que diabos eu criei aquela variável, tá? E aí, novamente, eu estou falando aqui de uma classe. Mas eu poderia ter, pessoal, 50 classes, dependendo do meu sistema. Então, quando você começar a trabalhar com sistemas um pouco maiores, aí você vai ver a necessidade disso, tá? Eu não vou fazer 50 aqui, porque não precisa, mas para uma entidade só, não faz mesmo muito sentido, né? Mas eu estou falando de uma maneira aqui de programar pensando em sistemas que podem ser bem grandes, tá? Então, a primeira coisa aqui é organização, tá certo? A segunda coisa, pessoal, é facilidade de comunicação entre uma classe e outra. Tá bom? Vamos imaginar aqui, ó, eu vou criar um outro pacote, tá? Eu pensei nisso aqui agora, mas eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, ó. Eu criei aqui um outro pacote, que eu vou chamar aqui de apresentação, que seria para apresentar os dados para o usuário, tá? Só criei um outro pacote aqui, vou criar aqui uma outra classe, e eu vou chamar essa classe de exibidor de dados. Tá? Então, eu tenho a classe principal, eu tenho aqui uma classe que é a minha entidade, a minha árvore, e eu vou colocar a parte de exibição dos dados em outra classe. É só um exemplo didático, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, eu tenho que criar o meu public exibidor de dados. Isso aí é padrão, você vai fazer sempre, tá? Você vai criar sempre o método construtor. E eu vou criar aqui uma função, ó, public void exibir dados de árvore. Bom? Então, olha só, ao invés de eu fazer isso aqui, ó, ao invés de eu colocar esses print lines aqui, imagina que eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar isso aqui daqui, e agora eu vou colocar aqui. Certo? Então, veja, se eu fosse fazer sem o objeto árvore, vamos lá, deixa eu fazer dois exemplos aqui para vocês entenderem. Um deles eu vou fazer assim, ó. Árvore, arv. E aí eu vou colocar assim, arv, idade,
forma da copa e cor das flores. Tá? Então, uma árvore vai ser assim, uma forma vai ser assim, olha. Eu já vou colocar aqui na minha função que ela recebe, não variáveis soltas, ela recebe um objeto da classe árvore, com todas as variáveis aqui dentro. Se eu não tivesse a classe árvore, como é que eu teria que fazer isso aqui, pessoal? Eu teria que fazer assim, ó. String espécie, int idade, string forma da copa. Opa, e aqui faltou string cor das flores. Deixa eu expandir assim, Aí eu teria que fazer, bom, eu posso fazer assim, beleza. Eles estão bem parecidos, né? Se você olhar, ó, os métodos estão bem parecidos. A diferença é que aqui, olha quantas variáveis eu precisei fazer separadas. Enquanto que aqui, ó, eu fiz um parâmetro só. Eu disse que essa função recebe um objeto com todas as variáveis que tiver dentro dele. Então imagina se eu tivesse 50 atributos, né, para receber, pessoal. Imagina o tamanho que ia ficar essa função aqui. Quantas variáveis eu tenho que criar. Tá? Então vamos fazer aqui das duas formas, ó. Aí, bom, obviamente que daí eu tenho que importar aqui em cima, né, ó. Import entidades, ponto. Não é entidades, não. É apresentação, ponto. Exibidor de dados, ó. Eu vou criar aqui meu objeto, ó. Exibidor de dados. Vou chamar só de exib, tá? Igual a new exibidor de dados. Então, esse objeto, olha, ele é como se fosse um aparelho que eu inventei para exibir dados. Tá? Imagina assim, olha, eu criei um aparelho aqui no meu sistema. Então, eu não vou ficar misturando a parte de receber os dados do usuário com a exibição. É mais ou menos isso, tá? Estou simplificando aqui, mas... Aí eu vou fazer assim, olha. Exibe, ponto. Se eu for chamar, pessoal, esse método aqui, ó, exibir dados de árvore com um objeto só, eu só vou passar. Qual que é o objeto que eu quero exibir? Ah, eu quero exibir os dados do arv1. E lá dentro, ó, no caso eu estou chamando esse aqui, tá? Lá dentro, ele sabe quais são os atributos que tem dentro do objeto, né? E ele vai exibir para mim os objetos, as variáveis, os atributos. Se eu for chamar o outro, olha como é que vai ficar, pessoal. Eu vou ter que fazer assim, né? Exibe, ponto. Exibir dados de árvore. E aí eu vou ter que fazer assim agora, ó. arv2.espécie. arv2.idade. Os dois, pessoal, eu vou dar um print line aqui, ó. Os dois funcionam visualmente parecidos, né? Eles vão produzir o mesmo resultado no terminal, tanto isso aqui quanto isso aqui. Só que aí eu vou fazer uma modificação aqui, eu vou perguntar para vocês qual é mais fácil de corrigir o sistema, fazer alterações no sistema. Então, olha só, eu vou executar. Olha lá, ó. Então, quando ele chamou aqui o exibir dados de árvore na linha 23, ele exibiu aqui para mim, ó, mangueira, 15, esférica e branco. Quando ele chamou esse outro aqui, ele exibiu também os dados, normalmente. Agora, vamos imaginar o seguinte, o meu sistema é esse.
Imagina que eu esqueci de colocar um atributo aqui na classe árvore. Ou então, o biólogo lá que contratou você para fazer o sistema, ou contratou a empresa que você trabalha, ele esqueceu de falar, putz, cara, ó, desculpa aí, mas eu esqueci de falar, cara, a gente precisa armazenar mais uma informação da árvore, tá? Eu preciso armazenar um código da árvore, um ID, digamos assim. Cada árvore tem um ID, tem um código. Então, cara, desculpa aí, mas você vai precisar armazenar o código da árvore, tá? Beleza, eu venho aqui na classe, adiciono novamente, adiciono mais um atributo, tá? Não tem problema. Aí, obviamente, que eu vou ter que pedir em algum momento para alguém digitar, ou eu vou ter que, né, colocar aqui o código, sei lá, 111. O IP vai ser código, sei lá, 222. Tá bom? Veja, pessoal, que aqui, ó, no exibir dados da árvore, eu vou fazer apenas uma mudança, ó. Eu vou apenas fazer assim, ó. Quer dizer, código, tá? Enquanto que no outro, eu vou ter que fazer duas mudanças. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar aqui, vou ter que criar um outro parâmetro aqui, para receber os dados, tá? Então veja, não é que quando eu faço orientado a objetos eu não vou ter mudanças a fazer, mas eu vou ter menos mudanças para fazer, tá bom? Eu estou fazendo um exemplo pequeno que às vezes nesse exemplo não fica tão gritante a diferença, mas eu quero que vocês entendam que sim, quando eu estou num sistema grande a diferença fica gritante, tá? Então olha só que legal, a gente pode criar objetos aqui como parâmetros das funções. Então, eu não vou falar mais, pessoal, que o meu sistema que uma função recebe nome, telefone, endereço. Não. Eu vou falar assim, olha, essa função recebe um objeto pessoa. Tá? E para quem é da área de desenvolvimento de sistemas já entende que dentro do objeto já tem todas aquelas variáveis. Então é mais fácil de eu passar dados de uma classe para outra, de uma função para outra, usando objetos e não variáveis soltas. Tá? O que ele está dando errado aqui? Ah, tá faltando, ó, mais uma mudança que eu tenho que fazer aqui, ó. arv2.código. E aí, quando eu executo, beleza, tá? Funciona do mesmo jeito, mas quando eu não tenho, quando eu não passo o objeto aqui como parâmetro, eu tenho que fazer mais mudanças do que eu tenho que fazer quando eu uso objetos. Tá bom? Pessoal, eu não quero estender muito, para a aula não ficar muito cansativa, mas eu posso criar vetores de objetos, tá? Posso criar um objeto isolado, como eu estou fazendo aqui, mas eu também posso criar vetores de objetos, tá? E aí, só para vocês verem, eu não vou fazer nenhuma funcionalidade, só para declarar mesmo. Aí eu faço assim, ó, árvore, por exemplo, lista de árvores, tá? Aí a gente coloca aqui sem nada, e aí eu faço assim, ó, árvore, não, igual a new árvore de tamanho 10, por exemplo. Bom, então assim eu estou declarando um vetor. Mas também tem uma classe chamada ArrayList, que aí eu faço assim, ó, ArrayList, eu tenho que importar, né, o ArrayList aqui, e aí eu faço assim, ó, árvore, lista, arv2, igual a new, ArrayList,
árvore. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, pessoal, mas só para vocês conhecerem. O ArrayList, ele é um vetor dinâmico. Então, ele não tem tamanho. Eu é que vou dizendo, durante a execução do programa, qual que é o tamanho desse ArrayList. Eu posso aumentar e diminuir o tamanho dele. Enquanto que esse aqui, não. Esse aqui tem um tamanho sempre de 10. Tá? Então, se o meu programa for ter um tamanho sempre fixo, né, o meu vetor, eu posso declarar assim. Agora, se eu não sei qual é o tamanho do vetor, depende do usuário, aí é mais conveniente eu usar um ArrayList, tá? Porque eu posso correr o risco de criar aqui 1000 posições ou 10.000 posições e o usuário usar só 3. Enquanto que aqui, se ele for usar só 3 posições no meu vetor, ele vai criar só 3 posições dentro do meu vetor. Tá? Então eu posso, só estou mostrando para vocês que eu posso criar minha classe aqui, né? E aí eu posso utilizar essa classe de várias maneiras no programa, como objetos soltos, separados, ou como vetores. Tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Vamos até 8h30, pessoal, para a gente ver lá as palavrinhas modificadores de acesso, público, protegido e privado. Pode ser? Deixa eu ver o que alguém me falou aqui. Beleza. Pessoal, se tiver alguma questão aqui, pode me chamar, tá? Eu tô acelerando algumas coisas porque a gente já viu várias coisas e também porque o meu objetivo aqui não é fazer uma revisão inteira de Java, né? O meu objetivo é mostrar o que é uma classe, o que é um objeto, a diferença entre os dois, tá? E explicar para vocês por que isso tudo existe, tá? Isso não existe à toa, assim, alguém foi lá e inventou uma maneira só para complicar a vida do estudante. Não, tá? Isso aqui existe para facilitar, para melhorar o desenvolvimento de sistemas. Às vezes pode causar alguma chatice aí para quem está estudando, mas depois você aprende que não existe nada melhor, tá? Para programação. Pessoal, vamos lá então, ó. Vamos entender aí, então o que são as palavrinhas public, private, né, que é privado, e protected, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês observem que eu coloquei aqui, ó, os atributos da classe todos como públicos, tá? O que significa público, pessoal? Público significa que eu posso alterar o valor da variável do objeto em qualquer classe. Vocês estão vendo o que eu fiz aqui, ó? Eu estou aqui na classe principal, ó. Eu consigo alterar o valor da variável código aqui do objeto arv1 fora da classe, ou seja, eu posso atribuir valor em outra classe. Tá? Por quê? Porque ele é público. Agora, se eu colocasse aqui, ó, private, deixa eu fazer assim, ó, para ficar a diferença dos dois. Opa. Eu vou comentar aqui, para não apagar, e vocês observarem a diferença. Então, se eu colocar aqui como private, vamos um de cada vez. Ó. Então, agora eu estou dizendo que o atributo código é do tipo inteiro e ele é privado. Ou seja, quando eu digo que ele é privado, quer dizer que ele só pode receber valores dentro das funções da própria classe. Nesse caso, como eu só tenho duas funções aqui, dois métodos, tá? Eu só poderia dizer que o código recebe alguma coisa aqui dentro de uma dessas funções. Eu não posso atribuir valor fora daqui. Porque ele é
privado. Veja que aqui, ó, no principal ele já deu erro para mim, tá vendo? Ó? Aqui e aqui, né? Ó. Olha lá, o que ele está dando aqui, ó. O campo árvore.código não é visível, tá? Ou seja, eu não posso mexer na variável código fora da classe árvore, porque eu disse que ela é privada, tá? Da mesma forma, quando eu fizer aqui, ó, private, eu salvo, ele atualiza, né, o meu projeto, ó, aqui ele já vai dar erro. Quer dizer, você está tentando alterar uma variável fora da classe. E isso não é permitido. E assim, pessoal, qual que é o padrão de se fazer? Os atributos da classe, tá? Devem ficar sempre privados. Tá bom? Para quê? Para evitar que outras classes alterem o valor da variável. Tá bom? Isso aí você faz um encapsulamento da classe, ou seja, você evita que pessoas, né, da equipe que não sabem exatamente como é que a classe funciona, façam alterações ali no valor das variáveis e isso possa alterar o funcionamento em alguma parte do sistema. Tá? Então, mas peraí, professor. Se eu não posso atribuir valor para essa variável aqui fora da classe, né, eu só posso atribuir valor aqui dentro, né, dentro das funções que pertencem a essa classe árvore, como é que eu vou fazer então para guardar o valor, pessoal? Aí para isso existe o conceito dos métodos set e get. Tá? Set quer dizer alterar. Get quer dizer pegar, obter. Então a gente vai fazer assim, ó. Para cada variável dessa aqui, ó, código, eu vou fazer assim, ó. Public void set código int code. E aí eu vou falar assim, ó. Código recebe code. E vou fazer assim, ó. Public int get código. Return código. Tá? Então tem uma chaticezinha aí, digamos assim. Então se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 atributos, eu vou ter que ter 10 métodos a mais, além dos outros que eu teria que fazer. Tá? Para cada atributo, um para alterar e outro para retornar, quando eu quiser exibir. Por exemplo, então como é que eu vou fazer essa linha aqui? Ó? Eu não vou fazer mais assim. Essa linha eu vou fazer assim, ó. arv1 altere o código para o valor 111. Por isso que eu vou fazer aqui, ó, set código. Espécie, eu não vou atribuir valor diretamente. Eu vou fazer o quê? arv1 ponto set. Aí eu não fiz o set espécie, né? Então tem que fazer lá, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Public void set espécie string exp. E eu vou fazer assim, ó. Espécie recebe exp. Public string get espécie. A boa notícia, pessoal, é que o Eclipse faz isso pra gente, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas assim, isso não faz parte do conceito de orientação a objetos. Isso é facilidade do Eclipse ou do NetBeans. Por que eu estou digitando espécie? Sei lá, estou com um bug aí que eu não resolvi ainda. Então, para mim alterar a variável espécie, né, o atributo espécie, eu vou ter que usar a função setEspécie.
Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. arv1.set espécie. E o valor que eu quiser passar para minha... quiser atribuir ao meu atributo, eu vou passar para a função. Então, esse valor aqui, ó, lembra disso, né? Quando eu chamo função, o meu argumento aqui, ele vai ser copiado para essa variável exp, e essa variável exp vai ser atribuída para cá. No final, tem o mesmo efeito, tá? Mas em orientação a objetos é assim que se faz, pessoal. Os atributos são privados e os métodos são públicos, tá? E assim eu faço também com os outros. Lembra, pessoal, quando a gente vai usar lá o JFrame, a gente coloca set size, set location, set resizable. Lembra lá, JButton, set text, set, que mais? Set location, set size. É aquilo ali. É a mesma coisa, só que agora vocês estão entendendo como é que cria isso. Como é que isso é criado. Então veja que eu não estou inventando nada, eu estou ensinando vocês a forma como isso é desenvolvido. Deixa eu só fazer assim para ficar mais organizado. Tá? Então, ao invés de eu atribuir valor aqui no principal, eu não vou atribuir valor no principal, pessoal. Eu vou chamar uma função que altera a variável código para mim. Eu vou chamar uma função que altera, né, seta a variável espécie para mim. E eu passo para a função qual valor eu quero colocar. Tá bom? Professor, mas e os outros? Nossa, tem que fazer um por um agora, professor? Então vamos fazer assim, ó. Eu já fiz dois, né? Eu já fiz o set e o get código. E eu já fiz o set e o get espécie. Então tá faltando fazer esses três aqui, ó. Idade, forma da copa e cor das flores. Tá? Então eu vou fazer assim, ó. O NetBeans também tem isso. O que eu vou fazer, ó? Refatorar. Refatorar, pessoal, quer dizer modificar, melhorar o código, tá? Refatorar. Cadê? Não, acho que aqui... Oh, cara, eu não revi isso hoje, ó. Cadê? Ah, aqui, ó, source. Código fonte aqui, ó. Gerar métodos getters e setters, tá? É que tá no plural, né? Os obtedores e os alteradores, tá? Ó, gerar métodos gets e sets. Aí veja que ele só mostra aqui para mim os quais estão faltando, porque ele já detectou que eu já tenho o set e o get, código e espécie. Então eu vou marcar, olha, eu quero que você coloque esse e esse. Tá bom? Ó. Aí eu quero gerar. Pronto. Ele já fez aqui para mim, ó, um get idade, set idade. Get forma da copa, set forma da copa. Get cor das flores, set cor das flores. Tá? Aí ele fez um nome aqui, ele usou o padrão que eu tinha utilizado ali. Então agora, ó, deixa eu modificar aqui o meu programa para que eu possa fazer o restante. Ó. arv1.set idade. Qual que é a idade que eu tinha colocado? Ó, 15. arv1 set cor das flores. A cor das flores que eu tinha colocado era branco.
arv1, set, forma da copa, o valor que eu tinha atribuído estava aqui. Tá? Eu vou pular esse aqui, pessoal, porque já deu para entender. Tá bom? Depois eu vou disponibilizar esse código aqui lá no Google Sala de Aula, então vocês podem ter acesso, tá? Só estou dizendo que antes eu fiz assim, porque os atributos eram públicos, então eu tinha poder de alterar o valor deles fora da classe. Agora não, agora eles são privados. Então eu tenho que chamar um método que altera o valor para mim. Tá? Da mesma forma, ó, vamos alterar aqui para vocês entenderem. Tá vendo que aqui, ó, eu estou tentando exibir diretamente a variável, ó, a variável código. Eu não posso exibir aqui na classe exibidor de dados, eu não posso mais exibir a variável diretamente. Por quê? Porque ela é privada. Então, ao invés de eu exibir a variável código, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar essa função aqui, ó, esse método, getCódigo, porque ele retorna para mim o valor da variável código. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, arv1.getCódigo. arv. Deixa eu colocar também como comentário, para vocês perceberem a diferença. Pessoal, vocês já viram esse get aqui em algum lugar? Do que a gente já estudou? Enquanto eu digito aí, alguém lembra? Onde é que vocês já viram uma função get, que a gente já utilizou? Esse ano. Alguém lembra, pessoal? Lembra lá do JTextField, aquele campo de texto onde o usuário digita, né, as coisas? Como é que a gente faz para a gente pegar o texto que está nele? GetText. Tá? Por quê? Porque a variável texto, a variável que armazena o texto que o usuário está digitando, ela é privada. Se ela fosse pública, a gente poderia falar assim, por exemplo, né? O nome do usuário, vamos supor, recebe jtextfield 1.text. Tá? Claro que aqui o objeto textfield não existe, tá bom? Mas como essa variável aqui ela é privada, você tem que fazer o quê? .getText. É a mesma coisa, pessoal. Tá? Só que agora nós estamos fazendo uma classe e criando esses métodos set e get aí. Mas é o que vocês já vinham utilizando. Tá bom? Então aqui, se eu quiser somar a idade da árvore 1 com a árvore 2, eu não vou mais falar idade, árvore 1 idade, árvore 2 idade. Não. Eu vou falar assim, ó, árvore 1 ponto get idade, árvore 2 ponto get idade. E aqui também, se eu quiser passar esses valores por parâmetro, vai ser get código. Aqui vai ser get espécie. O que eu fiz aqui de errado? Não, nada. Só porque acho que os outros estão errados. Aí ele está dando um erro na linha. Get idade. Get cor das flores. Get forma da copa.
Tá bom? Pessoal, eu vou deixar para falar do protected, que é um outro modificador de acesso, quando a gente for falar do próximo conteúdo, que é herança, tá? Então eu vou parar por aqui, em termos de conteúdo. Então vocês viram aí que existem, eu posso criar os meus atributos, né? Como public, tá? Ou como private. Qual que é o jeito certo, professor? Private. Você vai criar todos os atributos da classe como private, tá? E aí os métodos são públicos. E aí lembrando que as ideias elas têm funcionalidade para gerar esses métodos aqui, ó, o get e o set. Tá? O set é para alterar o valor da variável, então eu passo o valor por parâmetro e a função pega o parâmetro e copia para o atributo. E o get é quando eu quero pegar o valor para exibir ou para somar, né? Que é o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu quero retornar o atributo idade da árvore 1, somar com o atributo idade da árvore 2. Então eu não vou somar diretamente as variáveis, eu vou chamar get idade mais get idade. Tá? E assim por diante. Da mesma forma, quando eu passei aqui, ó, para a função exibir dados, eu passei o objeto arv1 para esse método aqui, eu também já não posso mais exibir a variável diretamente. Então eu vou pegar esse objeto que eu passei e vou chamar a função getCódigo, getSpec, getIdade e assim por diante. Tá? Eu só consigo atribuir valor ou exibir dentro da classe. Aqui dentro eu posso. Se eu quiser fazer assim, ó, como eu tinha feito lá, ó, sysout, sei lá. Quero exibir o valor da variável código. Código da árvore. Aqui eu posso, ó, código. Por quê? Porque eu estou dentro da classe. Então ele é privado, mas aqui dentro, qualquer função, eu tenho acesso direto à variável. Tá? Eu vou tirar isso aqui porque isso aqui não faz nenhum sentido. Tanto faz aqui ou aqui, qualquer função da classe. Tá bom? E aí a gente não vai digitar isso manualmente, pessoal. A gente usa um recurso da IDE que é super fácil de utilizar. Certo? A gente vai ver depois o protected. Pessoal, eu sei que tem bastante coisa aí, tá? Não estou esperando que vocês decorem esse código aqui, não é isso. O que eu estou só introduzindo aqui é para a gente se familiarizar com isso. Com esses conceitos aí de classe, de objeto e assim por diante. Tá bom? Tem alguma pergunta, pessoal? O conteúdo por hoje é esse. Se você tiver alguma dúvida aí, a gente pode tirar. Aí fala assim, né? Professor, tem? Fala, qual dúvida? Todas. Tudo aí, nada, não entendi nada. Não, acho que alguma coisa deu para vocês entenderem, né? Deu para entender, professor. Deu? Então tá bom. E sempre, pessoal, sempre tentem visualizar. Mas por que que isso existe? Ah, por que que é assim? Da onde, não é nem da onde que surgiu, mas assim, qual é a necessidade disso? Tá? A gente vai ver, pessoal, que a parte de orientação a objetos tem várias funcionalidades que ajudam muito o programador. Então, semana que vem a gente vai ver herança e polimorfismo, que aí eu posso criar classes filhas dessa classe. Eu posso criar uma subclasse da árvore. E aí eu só coloco as novas funcionalidades. Ela herda, ela absorve tudo que a árvore possui. Tá? Pessoal, vamos lá. Eu olhei lá, né? Conforme eu falei para vocês no grupo do WhatsApp, eu tinha olhado o horário da disciplina do João Gabriel, e aí eu vi que estava à noite, né? E eu gostaria de saber se a gente poderia manter esse horário aí da noite, às quartas-feiras. De repente a gente poderia pensar também num outro dia. Talvez para essa semana não seja necessário, mas semana que vem a gente poderia pensar em 2 dias, por exemplo, se vocês quiserem, tá? Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer aí três reuniões, mas eu também não quero
não é para obrigar ninguém a participar, é para tentar ajudar, né? O que vocês me dizem? Podemos manter esse horário da quarta-feira? Por mim, sim. Por mim também. Certo. Ou, pessoal, ou vocês prefeririam... Eu, assim, para mim também o horário da quarta-feira é melhor, tá? Mas eu entendo que às vezes vocês já estavam acostumados lá com a terça-feira, então a primeira proposta aqui é que a gente fizesse na quarta. Vocês acham que a gente poderia fazer, alguém gostaria de fazer um outro encontro, por exemplo, em outro dia da semana? A gente pode manter esse da quarta e talvez mais um, de repente, na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, por exemplo. Vocês acham que isso é necessário? Não? Então vamos manter na quarta-feira mesmo? Vamos fazer assim, pessoal. Se até a quarta da semana que vem, se alguém, né, julgar necessário. Então, obviamente que assim, se for para um aluno, é mais difícil. Mas se tiver aí pelo menos uns 3 alunos que queiram fazer mais uma live além da quarta, aí na próxima quarta vocês me avisam. Tá? Não tem problema não. Eu agendo de repente para uma sexta-feira. A gente pode fazer nesse horário aí, final da tarde. Não tem problema não. Então, às vezes não está definido isso ainda, mas não tem problema. Eu posso fazer isso conforme vocês solicitarem, tá? Só vejam, se alguém quiser fazer mais uma live depois de quarta que vem, aí vocês me avisem e tenta ver pelo menos 3 pessoas para a gente pelo menos aproveitar o tempo, né? De qualquer forma, eu gravo e vou disponibilizar para vocês, tá? Pessoal, sobre as avaliações, então. Então, eu vou fazer assim, ó. Esse bimestre, como é uma parte mais conceitual, eu vou fazer as atividades avaliativas no próprio Google Sala de Aula, tá? Então, eu vou fazer uma lista de exercícios lá com uns 5 exercícios dessa parte conceitual aí de orientação a objetos, qual que é a diferença do modificador public para o private, tá? Depois nós vamos ver o protected também. Então, para não ficar uma lista com muita coisa, eu vou fazer 2 listas. Uma que vocês vão me responder, que é só até esse conteúdo da live de hoje, tá? Que vocês vão me responder até domingo. Eu amanhã já vou disponibilizar a atividade lá no Google Sala de Aula, tá? Então, vocês respondam online mesmo. Se alguém tiver, pessoal, dificuldade de acesso, não tem problema. Eu posso fazer a lista também em formato PDF, tá? E aí, para quem precisar, eu posso disponibilizar a lista para imprimir, de repente, né? Para imprimir, responder, tirar uma foto e me enviar. Eu posso fazer isso também, tá? Se algum aluno tiver, não conseguir acesso à internet, né? Às vezes tem algum aluno que não está com um acesso. Então, a gente pode também fazer dessa forma. Mas, eu acredito que a maioria consiga, pelo menos, acessar o questionário. E aí, até domingo, então, vocês me respondem o questionário, tá? Tranquilo, não vou pedir para vocês desenvolverem nada. Talvez eu possa só pedir para vocês escreverem alguma coisinha. E aí, na semana que vem, eu faço um outro formulário com o conteúdo que a gente vai ver na semana que vem, tá? E aí eu vou disponibilizar também os slides, então vocês podem usar os slides para estudar e responder lá as questões. Tá bom? É em cima disso aqui que eu mostrei na aula de hoje. Pode ser, pessoal? Eu prefiro fazer 2 questionários com menos questões do que fazer um questionário muito grande, tá? Para mim é até mais fácil corrigir. Porque um questionário só eu já tenho lá, né? É mais fácil de eu corrigir todo mundo. Mas eu acho que para vocês é melhor, olha, vamos responder as questões só desse conteúdo, depois nós respondemos as questões só do outro conteúdo. E aí eu não vou misturar. Claro que os conteúdos têm relação, mas aí fica menos questões para vocês responderem, responde um pouco essa semana, responde um pouco semana que vem, né? Senão
A gente às vezes acaba acumulando tudo para o final, aí fica muita coisa, então eu vou fazer assim. Pode ser? Não vou pedir para vocês desenvolverem nada, tá? Não vou pedir para vocês programarem nada esse bimestre, tá bom? Vai ser questionário online para vocês responderem. Bem chuchu, beleza. Tá bom? Pode ser, pessoal? Cadê aqui? Eu vou parar aqui a apresentação. Tá? Ok. Beatriz está falando, pode ser. Lucas Venâncio também, pode. E aí, mais para frente, a gente vai mexer com um pouquinho mais de código, tá? Claro que assim, quem quiser aprender melhor, é interessante que pegue a IDE, pegue lá o Eclipse, tá? Faça o que eu fiz aqui, tá certo? Cria uma classe, cria o programa principal, importa a classe lá, né? Tenta atribuir um valor, se quiser criar uma interface gráfica, né? Essa é a forma mais interessante de aprender, para você botar a mão na massa mesmo. Mas como é parte conceitual, eu vou tratar dessa forma, não tem problema não. Beleza, pessoal? Novamente aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser contar uma piada, quiser contar um caos aí para nós, tá aberto aí. Se não, a gente já vai encerrando por hoje. Ninguém? Pessoal, então tá, eu agradeço vocês aí pela participação, tá? Parabéns aí pelo esforço de estar estudando nesse momento aí de isolamento, né? Não é fácil para a gente também trabalhar em casa, não é muito cansativo, a gente sente muita falta aí do contato com vocês, né? Com os próprios colegas, os professores também, enfim, aquela bagunça, né? Saudade da bronca nos alunos. Brincadeira. Mas, enfim, faz parte, a gente tem que tocar o barco, né? Então, também fico aí à disposição, pessoal, para ajudar, tirar alguma dúvida. Se alguém tiver com alguma dúvida aí durante a semana, pode consultar, tá? Lá pelo grupo, pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula. Beleza? Então, pessoal, valeu, boa noite. Eu vou encerrar aqui minha gravação.